Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste sábado, véspera da solenidade de Pentecostes, a vigília de Pentecostes. Todas as grandes celebrações da nossa fé são precedidas por uma vigília na noite anterior. Celebramos a vigília pascal, celebramos a vigília do Natal do Senhor e hoje celebramos a vigília de Pentecostes. As vigílias têm, nas solenidades da nossa fé, uma função muito específica, que é a função expressa no Evangelho de hoje, de despertar a nossa sede. A vigília pascal quer despertar a nossa sede de vida. A vigília do Natal quer despertar a nossa sede de acolher o Salvador. A vigília de Pentecostes quer despertar a nossa sede, a nossa vontade de ter em nós o Espírito do ressuscitado. Por isso, as vigílias se caracterizam por uma abundante escuta da Palavra de Deus. E foi isso que nós fizemos. Ouvimos 5 textos, contando os 4 salmos, 9 textos da Sagrada Escritura. Textos estes que testemunham a ação do Espírito ao longo da história da nossa salvação. Mas como as vigílias querem despertar a nossa sede, nós começamos a escuta da palavra pela ausência do Espírito. Ouvimos o relato do livro do Gênesis, conhecido como a Torre de Babel. A Torre de Babel é o exemplo mítico do livro do Gênesis, que nos apresenta o excesso do espírito humano, o excesso da vontade humana, o excesso da artimanha humana de querer chegar ao céu pela sua própria indústria, de querer dominar a obra criada pelo seu próprio poder, de querer conquistar até Deus, tornando-o parte do seu domínio. Os homens de Babel decidem construir uma torre com as suas próprias mãos, com os tijolos por eles fabricados, que alcance o cimo do céu. Os homens de Babel querem dominar a Deus, querem tornar Deus sua propriedade. Não querem que Deus seja o seu Senhor, mas querem ser eles os senhores de Deus. A sede que nós temos do Espírito de Deus em nós é, em última análise, a sede do senhorio de Cristo. Para que nós tenhamos, para que nós nos deixemos guiar pelo Espírito do ressuscitado, é preciso que cada dia nós estejamos dispostos a ser menos nós mesmos, para sermos mais guiados pelo Espírito de Deus.
Depois nós ouvimos a teofania da aliança no Sinai. Esta leitura da aliança celebrada por Deus com o povo por meio de Moisés na montanha que fumegava, na montanha onde resplandecia a glória de Deus, nos apresenta precisamente isso. O Espírito de Deus dado por Jesus, enviado pelo Pai sobre a nova comunidade dos discípulos, é o mesmo Espírito que já estava lá na antiga aliança, dando vigor àqueles que queriam viver a aliança com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso reconhecer que não há Espírito, não se deixa guiar pelo Espírito, não tem em si o Espírito Santo aqueles que não querem viver em aliança com Deus. Para que nós deixemos o Espírito aflorar em nossa vida, é preciso que nós tenhamos a consciência, e mais do que a consciência, a vontade livre de viver a nossa vida numa aliança com Deus. Não viver a nossa vida ao nosso modo e nas horas de desespero buscar a Deus. Não viver a nossa vida segundo a nossa própria vontade, mas quando nós nos cansamos de nós mesmos e dos outros, então buscamos a Deus como na busca de um êxtase que restaura, de um êxtase que renova. Não, a nossa vida deve ser, desde o nosso batismo até o fim, uma aliança com Deus, uma aliança que dá a Deus todo o direito sobre nós, uma aliança que dá a Deus toda a liberdade para que Ele nos guie, para que Ele conduza, para que Ele inspire as nossas ações. E é então, neste contexto de aliança, que Deus nos dá o seu Espírito, como este inspirador interno que cada um de nós tem pela sua fé, para deixar Deus nos guiar. É muito importante que nós tomemos consciência nesta vigília de Pentecostes que o Espírito Santo não é um consolador para fazer as nossas vontades, que o Espírito Santo não é um consolo que Deus nos deu para realizar tudo aquilo que nós queremos, da forma que queremos, e assim confirmar as nossas palavras e os nossos gestos. Não, o Espírito Santo é este dispositivo interior que Deus colocou em nós no dia do nosso batismo, para que nós sejamos guiados por Ele. Perdoe-me a comparação, porque toda comparação é limitada e perigosa, porque nós muitas vezes guardamos a comparação e esquecemos o que foi comparado. Mas o Espírito Santo é como um GPS que Deus coloca dentro de cada um de nós no nosso batismo, para que seja Ele a guiar os nossos passos, a orientar os nossos caminhos. Mas muitas vezes nós preferimos andar pelas nossas rotas, desligando o nosso GPS, ou às vezes ainda ouvindo o que diz o GPS e dizendo: eu sou melhor do que ele, eu sei o caminho melhor do que ele, então eu não vou pela orientação que ele me dá, eu vou pela minha própria vontade. Foi isso que fez Adão no paraíso. Quem é Deus para dizer por onde eu ando? Quem é Deus para dizer o que eu como ou o que eu não como? Eu sou dono do meu próprio nariz.
e assim nasceu. Portanto, nós temos nesta noite que descobrir dentro de nós esta secura, esta sede, esta falta que nos faz o Espírito de Deus. E por isso, a terceira leitura que nós ouvimos do profeta Ezequiel foi a dos ossos ressequidos. Sem Deus, nós não somos mais nada do que uma montanha de ossos ressequidos. E esta pandemia que nós estamos vivendo, que nos leva ao isolamento social e nos impede de participar presencialmente da vigília, recorda-nos precisamente disso, que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não passamos de uma incontável multidão de mortos. Sem Deus somos uma pilha de ossos. Mas Deus não nos abandona. Ainda que nós queiramos calar o seu Espírito, Deus vem em socorro da nossa fraqueza e nos apresenta e nos oferece profetas que clamam o seu Espírito dos quatro cantos da terra para que Ele nos dê vida, para que Ele nos dê carne, músculo e por fim vida, hálito vivente. O Espírito de Deus é este mesmo Espírito que o profeta Ezequiel anunciou, que o profeta Ezequiel profetizou e que tornou aqueles ossos ressequidos numa multidão de viventes. Por fim, nós ouvimos a epístola de Paulo, e nesta epístola tivemos a certeza de que o Espírito de Deus é aquele que prossegue a obra do ressuscitado, é aquele que permanece com a igreja depois da partida do Senhor Jesus ressuscitado, e nós não permanecemos órfãos, mas permanecemos na presença de Deus, com Deus em nós a guiar-nos no caminho da salvação. O Espírito Santo, na perspectiva de Paulo, é aquele que não deixa envelhecer a salvação. Nós fomos salvos pela cruz e ressurreição de Jesus. Tornamo-nos participantes desta salvação pelo batismo que recebemos. E no batismo recebemos o Espírito Santo, este atualizador da redenção em nós. É preciso que nós nos deixemos constantemente atualizar pelo Espírito de Deus. Se não permitirmos isso, nós vamos ficar cristãos velhos, nós vamos ficar cristãos ultrapassados, nós vamos nos tornar cristãos que não respondem mais aos dias de hoje, que não encontram o sentido da vida e da salvação nos tempos desafiadores em que nós vivemos. Se nós não cultivarmos este espírito atualizador da salvação dentro da nossa vida, nós vamos desconfiar da nossa fé, nós vamos desesperar da nossa esperança frente aos desafios da vida, porque diz São Paulo, nós estamos esperando aquilo que não vemos, e aquilo que vemos é um desafio à nossa esperança. Nós acreditamos na vida eterna, mas o que nós temos hoje diante dos nossos olhos são centenas de milhares de mortos. Como crer na vida em meio à morte? Apenas de uma única forma, deixando o Espírito Santo atualizar em nós o mistério da redenção, que é a passagem da morte para a vida, dos ossos ressequidos
para os viventes vibrantes, de um povo escravo para um povo que vive na aliança com Deus. Por fim, o Evangelho, tão breve, nos fala que aqueles que creem em Jesus e porque creem têm sede, devem ir a Ele e beber, porque Ele promete que quem bebe dele, do seu interior brotam rios de água viva. E São João anota no seu Evangelho, Jesus falava do Espírito. O Espírito é então este que sacia a nossa sede, mas nos torna saciadores da sede alheia. O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, não é para o nosso engrandecimento. O Espírito Santo não é para a nossa satisfação. O Espírito Santo não é para o nosso repouso. Muito pelo contrário, o Espírito Santo é o movimento da igreja. O Espírito Santo é aquele que move a igreja a ser igreja em saída, ainda mais nestes tempos em que não podemos ser a igreja encerrada nos templos, mas podemos ser água viva que jorra para aqueles que vivem conosco, para aqueles que vivem ao nosso redor, para aqueles que nesse momento de desesperança precisam partilhar da nossa esperança de dias melhores, de tempos mais saudáveis, de uma humanidade mais reconciliada com a Mãe Terra e com a natureza, capaz de viver em harmonia. Que esta vigília de Pentecostes que estamos celebrando desperte em nós a sede, a fome, a carência, o desejo, e nos faça ao longo desta noite e no dia de amanhã, quando celebramos propriamente a solenidade de Pentecostes, pedir ao Senhor: enviai, Senhor, o vosso Espírito, enviai-o a mim, enviai-o à minha família, enviai-o à minha paróquia, enviai-o à igreja, enviai-o ao mundo, para que tudo se renove e se transforme a face da terra, e o deserto se torne um jardim, e a multidão dos defuntos se torne, gere uma humanidade melhor, uma humanidade renovada e reconciliada no amor de Deus que foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Amém.